Vou chamar aqui o pastor Fernando Angelim, que trará a mensagem hoje. É uma grande bênção para nós, né? Tivemos a primeira preleção dele do sábado passado, né? Alguém ainda lembra? Vocês ainda lembram? Lembram? Foi muito bom, né? E hoje nós vamos então continuar, não com a mesma exposição, não uma continuidade, mas uma outra exposição abençoada, né? Então vamos orar, colocar este servo diante do Senhor, né? Louvar e engrandecer ao nome do Senhor. E novamente aquela diretriz que a gente conversou semana passada, né? Evite de gastar tempo no seu celular, evite você gastar tempo conversando com alguém do seu lado. Esteja unido, né? Nós estamos diante da palavra do Senhor, né? Da pregação da palavra, santa palavra de Deus. Momento ímpar de nós ouvirmos o Senhor falar conosco através da vida do pastor Fernando. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do teu servo, Senhor, que está aqui. Agora, Senhor Deus, que as palavras da boca dele e o meditar do seu coração sejam agradáveis a ti, Senhor. Em nome de Jesus é que te pedimos hoje e sempre. Amém. Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Uma grande honra estar com vocês mais uma vez aqui no culto, no sábado. E hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que começamos a trabalhar na semana passada. No último sábado, nós falamos sobre um chamado à santificação. Nós trabalhamos o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 ao 8, no qual o apóstolo Paulo exorta os seus leitores à prática da santidade. Hoje nós vamos prosseguir falando sobre o assunto, mas uma outra epístola paulina. O texto que nós vamos trabalhar hoje se encontra em Colossenses capítulo 3. Eu peço que você abra a sua Bíblia. Nós vamos ler dos versos 1 até o 6. Colossenses 3, do 1 ao 6. Vamos ler? Portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus e Pai, estamos diante da Tua santa palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminhar, ela é alimento para a nossa alma. Te peço, Senhor, que a Tua palavra fale poderosamente aos nossos corações. Eu reconheço a minha total necessidade e dependência de Ti, mas por Tua graça e infinita misericórdia, usa-me como instrumento para falar ao Teu povo que aqui se reúne e aqueles que nos assistem em casa. Em nome de Jesus, amém. Então, queridos, hoje vamos prosseguir sobre o assunto trabalhando esse texto. Eu trouxe algumas informações sobre o contexto desta epístola. Como eu já falei, essa foi uma epístola escrita pelo apóstolo Paulo durante a sua prisão em Roma. A datação provável dessa epístola é de 60 a 62 depois de Cristo. A igreja em Colossos não foi fundada pelo apóstolo Paulo,
mas por um servo do Senhor chamado Epáfras. Paulo soube por meio deste homem, de Epáfras, que falsos ensinos estavam sendo difundidos naquela igreja. A heresia que perturbava a igreja em Colossos, ela continha elementos tanto do legalismo dos judeus, quanto do misticismo dos pagãos. Eles falavam que era necessário circuncidar-se para obter a salvação. Eles defendiam a obediência de rituais e cerimônias ali do Antigo Testamento. Eles tinham um rígido asceticismo. Eles cultuavam anjos e acreditavam em algumas experiências místicas, entre outras coisas mais. Então, heresias começaram a se disseminar naquela igreja, e Paulo escreveu esta carta, esta epístola, para advertir os colossenses contra a heresia que era enfrentada por eles naqueles tempos. Então a epístola aos Colossenses, assim como outros escritos de Paulo, possui uma parte teológica e uma parte prática. Geralmente as cartas de Paulo são assim, tem uma parte doutrinária e uma parte prática. Então nos capítulos 1 e 2, nós temos ali o apóstolo Paulo tratando de forma mais teológica, e nesse capítulo 3 começa a trabalhar ali a parte mais prática da carta. Então Paulo, no capítulo 2, ele conclui mostrando que os ensinos que estavam sendo pregados por esses falsos ensinos que estavam sendo pregados, embora parecessem bons, eles não valiam absolutamente nada. E as proibições legalistas da heresia colossense não lidavam com o problema da permissividade no campo da sensualidade. Certo? Paulo então apresenta o foco correto, falando o que então aquelas pessoas, aqueles crentes deveriam buscar. Então ele vai lidar a partir do capítulo 3, como eu falei, ali com esses assuntos, envolvendo também o tema que começamos a trabalhar na semana passada, sobre a pureza, sobre a santificação, inclusive no âmbito sexual. Sobre esse combate à imoralidade sexual, a luta contra as inclinações da carne, mesmo que no nosso contexto atual, nós estejamos em um outro momento, em um outro cenário, outro tempo, as instruções do apóstolo Paulo, elas serão providenciais para nós hoje, aqui, neste século. Se nós observarmos um pouco o nosso contexto atual, como nós já temos notado, nós podemos observar que vivemos em tempos difíceis, em que há um crescente incentivo à imoralidade sexual. Meus irmãos, mesmo entre cristãos, muitos rapazes e garotas têm se tornado viciados em pornografia cada vez mais cedo. Além disso, se você parar para observar nas rádios ou nos seus aplicativos de música, você vai observar que as músicas muito famosas, muitas vezes são músicas que objetificam a mulher, que promovem a promiscuidade. Os filmes, séries, várias propagandas promovem formas de relacionamentos que são desagradáveis a Deus. Além disso, existem pessoas, meus irmãos, que sofreram abusos e pensam que a sua identidade é definida por esse evento traumático que a pessoa sofreu. Existem pessoas que pensam que não há saída e simplesmente se entregam ao vício. Outros pensam que a pornografia não é tão ruim assim, e relacionam ela com a gratificação a si próprios. Talvez outras pessoas tenham vergonha de pedir ajuda, de confessar o seu pecado, porque podem ter algum cargo de liderança na igreja. Ou talvez outras moças podem ter vergonha de confessar o seu pecado e procurar ajuda, porque pensam que as pessoas vão pensar que isso é uma coisa que só afeta os homens.
Então, esse é um problema que nós também temos que lidar nos dias de hoje. A imoralidade sexual, né? Nós somos pressionados por todos os lados, inclusive as inclinações da nossa própria carne. Portanto, nós vamos observar as palavras inspiradas do apóstolo Paulo para nos ajudar nessa batalha contra o pecado, em que todos nós devemos guerrear. Vamos considerar então o nosso primeiro ponto, que é: devemos viver de acordo com quem somos em Cristo. Isso vai do verso 1 ao 4. Devemos viver de acordo com quem somos em Cristo Jesus. Vamos considerar então as primeiras palavras desse texto. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. O que ele quer dizer aqui? Quando ele diz, portanto, se. Alguns comentaristas entendem que a melhor tradução aqui é, uma vez que vocês foram ressuscitados, uma vez que vocês estão unidos com Cristo em sua morte e ressurreição, uma vez que Cristo morreu para pagar o preço por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação, uma vez que você foi convertido, você morreu para o pecado, você morreu para a sua velha vida, você ressuscitou, você nasceu de novo, você foi vivificado para uma vida nova e santa, dedicada ao Senhor. Aqui ele está falando a respeito da nossa união com Cristo. Uma vez que você é uma nova criatura, uma vez que você está unido a Cristo, uma vez que Cristo morreu para pagar o preço pelos nossos pecados, que Ele colocou em nós o seu Espírito, que Ele nos vivificou, que Ele nos regenerou. Uma vez que Ele fez isso por nós, que o nosso escrito de dívida foi pago na cruz, que uma vez por todas fomos salvos, nós devemos viver de acordo com essa posição, com essa identidade que nós temos em Cristo. Em Jesus Cristo nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos salvos em Cristo, nós somos adotados por Deus, nós somos filhos de Deus. Vocês lembram o que diz lá em Efésios 2? Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Em Cristo nós temos vida espiritual. Unidos com Cristo, nós somos salvos, nós somos adotados por Deus, nós somos selados pelo Espírito Santo. Essa é a nossa identidade, essa é a nossa posição. Nós devemos viver de acordo com isso, não de acordo com o que os outros falam, não de acordo com traumas do passado, não de acordo com a nossa velha vida. Nós devemos viver de acordo com a posição que nós temos em Cristo Jesus. Lembre-se do que Cristo fez por você. Uma vez que fomos ressuscitados com Cristo, devemos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, está sentado à direita de Deus. Antes de avançar, eu queria considerar uma coisa. Vamos observar aqui o versículo 1 ainda na parte B. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Meus irmãos, quando nós falamos a respeito de buscar as coisas lá do alto, isso tem muito a ver com o que nós encontramos lá em Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Nós devemos buscar ter comunhão com Deus. Nós devemos buscar saber qual é a vontade de Deus. Como é que nós fazemos isso? Meditando na sua palavra, buscando ter comunhão com o Senhor em oração, ouvindo a palavra de Deus sendo pregada no culto. Nós devemos buscar não somente ouvir, não somente ser ouvintes da palavra, mas ser praticantes, caminhar de acordo com as orientações da palavra do Senhor, de acordo com a vontade do Senhor. Nós vivemos aqui nessa terra como peregrinos,
rumo à cidade celestial. Nós vivemos aqui buscando as coisas lá do alto, lá onde Cristo vive. E quando o texto diz onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, isso me faz lembrar Hebreus capítulo 1, versículo 3, quando afirma que Cristo assentou à direita da majestade nas alturas. Isso me faz lembrar também Filipenses 2, do 9 ao 11, quando diz que Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós devemos buscar as coisas lá do alto, nós devemos buscar conhecer o Senhor, ter comunhão com o Senhor, compreender a sua vontade, o seu caráter, os seus atributos e buscar viver de acordo com isso. Você lembra do Salmo 1? Bem-aventurado um homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. O prazer, a alegria, o deleite dele está no Senhor. O salmista, numa outra parte, vai dizer: assim como a corça anseia por água, a minha alma tem sede de ti. Que coisa maravilhosa! Será que nós temos buscado as coisas lá do alto? Será que você tem buscado as coisas lá do alto? O que enche o seu coração de alegria, de desejo? O que você tem buscado? O Salmo 16, 11 vai dizer que no Senhor nós temos plenitude de alegria. Meus irmãos, reflita, o que você tem buscado na sua vida? Qual é a sua prioridade? Será que o seu anseio principal é buscar por fama, ou acumular tesouros na terra, ou prazeres sem nenhum critério? Ou você de fato tem buscado conhecer o Senhor, ter comunhão com Ele? O que vem em primeiro lugar na sua vida? Uma vez que você está em Cristo, prossiga em conhecê-lo, busque ter comunhão com Deus, medite na sua palavra, que a razão da sua vida, da sua existência, seja glorificar a Deus e ter prazer nele, ter comunhão com Ele. Tenha desejo por Deus, saiba que o que Ele oferece é muito maior e melhor do que os prazeres transitórios do pecado. Além disso, meus irmãos, buscar a Deus, viver de uma vida de acordo com a posição que nós estamos em Cristo, além de envolver uma nova busca, também envolve uma nova mentalidade. O texto bíblico vai dizer: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O que tem ocupado os seus pensamentos? Como você tem alimentado a sua mente? Será que nós podemos dar uma olhada aqui em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, quando diz, o próprio apóstolo Paulo: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Será que as coisas que você coloca diante dos seus olhos e alimentam a sua mente passam pelo crivo deste versículo? Os filmes que você assiste, os livros que você lê, as músicas que você escuta, será que você pode dar glória a Deus por isso?
Onde é que está o seu pensamento? Será que você tem pensado nas coisas lá do alto? O quanto você tem meditado acerca da palavra de Deus? Ou refletido sobre a maravilha do Evangelho, da salvação em Cristo, que salvou pecadores miseráveis como nós? Quanto você tem mergulhado nas Escrituras e visto a maravilhosa sabedoria de Deus? Quando você vê, por exemplo, o apóstolo Paulo falando lá em Romanos 11, quem conheceu a mente do Senhor, quem foi seu conselheiro, quem a ele deu para que venha lhe pedir algo em troca. Posteriormente ele vai dizer, porque dele, para ele, são todas as coisas, por meio dele, eternamente, amém. Ele se maravilha ao compreender o plano do Senhor, compreender a salvação que o Senhor proporcionou para nós. Será que você pensa nessas coisas? O quanto você pensa nas coisas lá do alto? O quanto você reflete a respeito do Senhor, do seu caráter, dos seus atributos? Buscar as coisas lá do alto e pensar nas coisas lá do alto muda a forma como a gente vive aqui na terra. A gente vai buscar, observar qual é a vontade do Senhor para todas as áreas da nossa vida. Senhor, como é que eu posso te servir nos meus relacionamentos? Senhor, como é que eu posso te servir no meu trabalho? Como é que eu posso trabalhar de forma que te glorifique? Como é que eu posso, viver de forma que te agrade, Senhor? Que a tua palavra seja o meu guia, porque eu sei que eu vivo diante de ti. Eu sei que eu vou prestar contas contigo. A minha vida é diante do Senhor. Pensar nas coisas lá do alto, buscar as coisas lá do alto, muda a maneira como a gente vive aqui na terra. Nós vivemos com essa perspectiva. Quem sabe você não tem alimentado muito bem os seus pensamentos, tem colocado coisas desagradáveis nos seus olhos. Quem sabe não está na hora de, assim como Jó, fazer aliança com os seus olhos, para não colocar em uma donzela. Além disso, como nós temos falado sobre refletir nas coisas lá do alto, sobre viver à luz da eternidade, sobre viver como quem está sempre diante de Deus, tem uma frase de Jonathan Edwards, que ele disse o seguinte: ó Senhor, grave a eternidade nos meus olhos. Grave a eternidade nos meus olhos. Às vezes a gente esquece, né? Que nós estamos sempre diante de Deus, que a qualquer momento a nossa vida pode ser ceifada e nós vamos estar diante do Senhor. Que a gente viva aqui no já com vistas ao ainda não. Cuide dos seus pensamentos e de como você tem alimentado eles. Tem uma outra frase de Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Olha o que ele disse: se o pecado não for autorizado na mente, ele jamais será manifestado no corpo. Começa na mente. Pense nas coisas que são lá do alto. E o texto continua dizendo: e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aqui um teólogo chamado John MacArthur, ele fala que nós temos um sentido triplo nesta passagem. O que é a vida está oculta juntamente com Cristo em Deus? Quais são esses três sentidos que o MacArthur vai dizer? E eu concordo. Ele diz o seguinte: em primeiro lugar, os cristãos têm uma vida espiritual comum com o Pai e com o Filho, né? A nossa união espiritual com Deus. Em segundo lugar, o mundo não pode compreender a grande importância da nova vida do cristão. Talvez o mundo não perceba a diferença clara que há entre um crente e um ímpio, né? Mas existe grande diferença, e isso será manifestado de forma gloriosa na consumação. Em terceiro lugar, os cristãos estão eternamente seguros, protegidos de todos os inimigos espirituais, bem como têm acesso a todas as bênçãos de Deus. Que maravilhoso saber que a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus.
E além disso, nós falamos sobre uma nova busca, falamos sobre uma nova mentalidade, mas também temos uma nova esperança. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Que esperança maravilhosa. Aqui ele está falando a respeito da segunda vinda de Cristo, está falando da glorificação do corpo. Você já parou para pensar nesse glorioso dia em que não poderemos mais pecar, que o Senhor vai fazer novas todas as coisas, vai transformar esse corpo corruptível num corpo glorificado? Quando nós pensamos nisso, nós vimos que o que o Senhor tem preparado para nós é muito maior do que qualquer prazer temporário que o pecado pode oferecer para a gente. Então nós devemos viver de acordo com quem nós somos em Cristo. Nós temos uma nova busca, nós vamos buscar as coisas lá do alto. Nós temos uma nova mentalidade, nós vamos pensar nas coisas lá do alto. E nós temos uma nova esperança, considerar a glória do porvir na segunda vinda do nosso Senhor. Considere hoje a sua identidade em Cristo e busque viver de modo coerente com ela. Se você caiu no pecado, se você está arrependido, se você se encontra cansado, abatido, encontre repouso hoje na graça do Senhor, tendo segurança que em Cristo você é amado por Deus, você é justificado pela fé em Cristo. Se é que você é um cristão, você pode ter essa confiança, essa segurança. Repouse na graça, na misericórdia do Senhor. Coloque a sua vida diante dele. O Senhor é misericordioso. O Senhor provou o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Se você tem se sentido tentado a pecar contra Deus, avalie se você tem buscado as coisas lá do alto, se você tem refletido sobre o Evangelho, se você tem desfrutado de comunhão com o Senhor, como você tem alimentado a sua mente. Pense nessas coisas. Considere também a glória no porvir, como será muito maior do que os prazeres transitórios do pecado. Pense nessas coisas, tome uma posição firme, se arrependa, confesse ao Senhor o seu pecado e avalie como anda a sua comunhão com Deus. Em segundo lugar, do verso 5 ao 6, nós devemos mortificar e abandonar os pecados do passado. Verso 5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ele começa dizendo o seguinte: fazei, pois, morrer. Nós devemos mortificar, abandonar os pecados do passado. O que é fazer morrer? De respeito ao esforço consciente para destruir o pecado remanescente na carne, né? Meus irmãos, é um esforço contínuo. Aqui diz respeito a uma guerra. Como eu falei na última vez, não existe uma maneira da gente pegar uma arma e com uma bala de prata acabar com o lobisomem. Não é essa a ilustração da nossa luta contra o pecado, contra a imoralidade sexual e contra tudo aquilo que tem nos levado à tentação e ao pecado. A nossa luta se parece mais com uma guerra. É uma batalha contínua, é dia após dia, né? Nós continuarmos vigilantes, continuarmos orando, continuarmos combatendo o pecado. Numa guerra, o soldado, ele tem que estar vigilante. O soldado não pode ficar bobeando, ele não está num parque de diversões, ele está numa guerra, e a vida cristã é uma guerra contra o pecado.
Nós ainda não estamos no novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Sim, o reino de Deus já está entre nós, mas ainda não na sua plenitude. Nesse momento que a gente está vivendo, ainda é guerra contra o mundo, a carne e o diabo. O soldado na guerra, ele tem que estar alerta. Se fizer um barulho ali, ele está vigilante, pronto para atirar. Assim nós temos que estar vigilantes na luta contra o pecado. Em Mateus 26:41 fala de vigiar e orar para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Aquele que cuida está de pé, vigie para que não caia. Nós temos que vigiar, nós temos que orar. Como eu falei da outra vez, você lembra da oração do Pai Nosso? Senhor, não me deixa cair em tentação. Meus irmãos, nós não vencemos na nossa força, mas na força do Senhor. Sem Ele nós não podemos fazer nada, mas Ele mesmo nos incita a orar. O Senhor Jesus vai dizer que aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate na porta, a porta se abre. Se até mesmo um ser humano que é mau, se o filho pedir um peixe, ele não vai dar uma cobra. O pai não vai dar uma cobra. Se ele pedir um pão, o pai não vai dar uma pedra. Então, se até um ser humano mau dá boas dádivas aos seus filhos, quanto mais ao Senhor não dará o seu espírito àqueles que pedirem. Nós temos que orar, pedir: Senhor, não me deixa cair em tentação, me ajuda nessa luta, não está fácil, mas eu sei que o Senhor me fortalece, não me deixa cair em tentação, me ajuda nesse dia após dia, logo de manhã. Coloque a sua vida diante de Deus, as suas atividades, as suas lutas, as suas tentações, coloca de manhã logo diante de Deus em oração, pede para Ele força, pede para Ele te ajudar a, se necessário, sair correndo do pecado, dizer não para as tentações, peça ao Senhor. E além disso, a autodisciplina nessa guerra é necessária. Jesus falou, claro, de forma figurada: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca. Se tem alguma coisa no seu contexto que te leva a pecar, abandona. E se é na internet, deleta, deixa de seguir. Se tem um perfil nas tuas redes sociais que te leva à tentação, deleta, deixa de seguir, se afasta. Usa o que você puder para lutar, para combater contra o pecado. Veja no seu contexto o que é necessário você abandonar, o que é necessário você arrancar, lançar fora, o que tem sido um peso para você, o que tem sido algo que tem te levado à tentação e ao pecado, abandona. Procura ajuda, se aproximar de pessoas que te aproximem de Deus, cristãos mais maduros, teus pastores. Pede aconselhamento, confessa pecado, busca ajuda, não lute sozinho, use todas as estratégias que você puder nessa luta, nessa guerra contra o pecado. Vá até as Escrituras e veja tudo o que a Bíblia fala a respeito daquele assunto, da sua fraqueza, da sua luta. Peça ajuda, orientação, leia bons livros, procure o seu pastor: pastor, me ajuda, está difícil, mas não deixe de lutar e de guerrear contra o pecado. Faça guerra. Você deve se despojar de hábitos pecaminosos. E aqui o apóstolo Paulo começa a fazer uma lista, né, desses pecados que precisavam ser abandonados, que precisavam ser mortificados. Ele vai dizer o seguinte: prostituição. Ele começa com esse. Prostituição quer dizer imoralidade. Como eu falei, é o termo porneia, que diz respeito a qualquer pecado sexual, né? É qualquer ato sexual fora da aliança do casamento. Queridos, só para a gente fazer um parêntese aqui, eu sei que o jovem, ele começa a ter desejo cedo, e o desejo em si, né, foi Deus que colocou em nós, né, a sexualidade, como eu já falei na última vez, mas a maneira errada de utilizar é fora da aliança do casamento. Agora, quando você é jovem e você tem esse desejo de casar, de constituir família,
comece a buscar amadurecimento. Muitas vezes os jovens hoje estão deixando para lá coisas importantes. O cara está com 40 anos, está jogando videogame e não trabalha, está na casa dos pais e não busca amadurecer, mas ele quer ter uma namorada. Se você quer ter um relacionamento e desfrutar dos privilégios de um casamento, você também tem que assumir as responsabilidades de um. Então, desde cedo, procure amadurecer, tornar-se um homem, trabalhar, estar preparado para ser alguém que vai pastorear a sua família, que vai ser o sacerdote do lar, que vai orar pela sua casa, que vai conduzir a sua família nos caminhos do Senhor, que vai ser alguém com iniciativa, que a sua esposa não precisa ficar te arrastando para ir à igreja. Isso começa desde cedo. Busque amadurecimento como homem, como um cristão, como um servo de Deus. Se você tem esse desejo de se relacionar e casar, busque amadurecer logo. Não fique andando só com aqueles meninões que não tem nada na cabeça, mas procure homens maduros para você se espelhar, para eles poderem te ajudar a amadurecer também. E é você pegar uma filha de Deus, casar com uma filha de Deus e conduzir uma família com sabedoria e com amor, entregando a sua vida como Cristo amou a igreja para amar sua esposa. Então, pense nisso, a maneira certa pela qual as coisas precisam ser resolvidas, precisam ser feitas, não com prostituição, com impureza, com imoralidade, mas buscando aquele modelo que Deus estabeleceu. E isso vai levar você ao amadurecimento como homem, como servo de Deus, como marido, etc. A impureza também pode ser traduzido por impudicícia, vai além dos atos. Ela abrange os pensamentos, as intenções corruptas. A paixão lasciva aqui diz respeito à paixão maligna que leva a perversões. É o lado físico desse vício. O desejo maligno, aqui é o lado mental desse vício, também é mencionado naquele catálogo das obras da carne, em Gálatas 5,16. A avareza aqui é o desejo insaciável de ter mais, especialmente as coisas proibidas. Ela leva a pessoa para longe de Deus, tomando o seu lugar como foco da adoração. É idolatria, é seguir os desejos no lugar a avareza é seguir os seus desejos próprios no lugar de seguir a vontade de Deus. E meus irmãos, o que a Escritura vai dizer? Que por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. É uma outra coisa que a gente tem que considerar, que Deus abomina essas coisas. Você se lembra que eu falei que nós temos que amar aquilo que Deus ama e detestar aquilo que Deus detesta? Então, se tem uma lista de coisas que está tão claro nas Escrituras que Deus detesta, nós também temos que detestar, e nós temos que também abandonar essas práticas se nós estamos nelas, nos arrepender e mudar, e lembrar que o juízo de Deus cairá sobre aqueles ímpios que estão mergulhados nesses pecados. Se você se encontra imerso no pecado, sem arrependimento algum, sem voltar-se para o Senhor, sem luta, sem guerra alguma, trema, pois esse não é um bom sinal. Arrependa-se hoje, volte-se para Cristo, só nele há misericórdia e salvação. Para nós caminharmos para a nossa conclusão, eu queria perguntar para você, se você de fato já se rendeu ao Senhor Jesus Cristo, Ele é o Senhor e Salvador da sua vida de verdade. Se você hoje me escuta, mas você não é um cristão, saiba que só em Jesus há salvação. Eu te convido hoje a render-se a Cristo, a encontrar nele perdão, a encontrar nele salvação, reconciliação, paz com Deus. Que em Cristo você seja feito uma nova criatura, que em Cristo você tenha vida eterna, que em Cristo você possa desfrutar dessa esperança de que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, que não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, aqueles que confiam no Senhor, na consumação de todas as coisas. Somente em Cristo
Fora, meus irmãos, do Senhor Jesus, a ira de Deus cairá sobre aqueles que praticam a iniquidade, os ímpios que não se renderam a Cristo. O único porto seguro para você estar, a única esperança na vida e na morte para o ser humano se chama Jesus Cristo. Nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo. Renda-se a Ele hoje. Grande salvação e perdão te espera. O caminho é estreito, sim. Não é fácil. É preciso calcular o custo de ser um seguidor de Cristo. Mas saiba, mesmo que seja mais difícil, mesmo que tenham pressões, mesmo que pessoas às vezes persigam a gente, isso não tem como se comparar com a glória que há de ser manifesta àqueles que esperam no Senhor. E a gente pode ter a certeza de que o Senhor é Emanuel, Ele está conosco, mesmo em minhas fraquezas, minhas lutas e as dores. E além disso, até as dificuldades que a gente passa, Ele faz com que tudo isso coopere para o nosso bem. É muito melhor estar nas mãos do Senhor. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele. Só em Jesus há perdão, salvação e vida eterna. Vamos relembrar de algumas coisas que vimos hoje. Nosso primeiro ponto: viva de acordo com a sua posição em Cristo. Busque as coisas lá do alto, pense nas coisas lá do alto e aguarde o Cristo que vem lá do alto. Em segundo lugar, nosso segundo ponto: mortifique e abandone o pecado. Faça guerra continuamente contra o pecado. Vimos que é necessário vigiar, orar, confessar, abominar o pecado e ter uma postura firme para combatê-lo. Odeie o que Deus odeia, ame o que Deus ama. E também considere a desgraça final dos ímpios. É por essas coisas que vem a ira de Deus sobre aqueles que praticam a iniquidade. Nós vamos continuar praticando essas coisas? De maneira nenhuma. O que nós temos que fazer? Nos despojar do pecado. É como tirar uma roupa. Eu lembro quando eu estava no começo da pandemia, quando a gente tinha que sair para ir ao supermercado, quando chegava em casa, aquela roupa, né? A gente ficava, nossa, eu tenho que tirar, despojar dessa roupa suja, cheia, toda contaminada, né? E botar para lavar e me revestir com uma nova roupa. Da mesma forma, a gente tem que se despojar do pecado, tirar essa roupa suja, esse comportamento ímpio que desagrada a Deus, essa roupa suja da imoralidade, da impureza, da prostituição, de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. E toda sorte de pecados, meus irmãos, imoralidade, mentiras, calúnias, blasfêmia, tudo aquilo que desagrada a Deus. Cada um de nós pode examinar a si mesmo e ver o que você precisa se despojar hoje. E se revestir de Cristo, de tudo que é puro, justo, bom, agradável. Que o fruto do Espírito é amor, bondade, benignidade, paciência, domínio próprio, mansidão, etc. É o que a gente tem que se revestir de Cristo. Nós temos que nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo, com vestes limpinhas e despojar das vestes sujas do pecado. Meus irmãos, tudo isso deve ser feito na dependência do Senhor. Na nossa força a gente não consegue fazer nada. Dependa do Senhor. Tome posse daquilo que Ele já conquistou para você. Lembre da sua identidade em Cristo, quem você é em Cristo, pelo que Ele conquistou por você, e viva de acordo com essa posição. Que o Senhor nos ajude cada um de nós na luta contra o pecado. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, que ela nos confronta, ela nos ensina, ela nos admoesta, ela nos orienta, ela nos cura, Pai. Eu coloco diante de Ti a vida de todos nós, Senhor, a luta de cada um, Senhor. Ajuda-nos nessa guerra, Senhor. Tem momentos que estamos fracos, que caímos,
que estamos cansados, Senhor, diante de tantas pressões e diante da nossa própria fraqueza. Mas é maravilhoso saber, Senhor, que no Senhor nós temos perdão, que Jesus Cristo pagou o preço por nossos pecados, que a nossa vida está oculta em Cristo, com Cristo em Deus, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem morte, nem vida, nem principados, nem potestade, nem o presente, nem o porvir. Se nós estamos em Cristo, nós podemos desfrutar do teu amor, do teu perdão. Graças te damos por isso, pela graça que o Senhor já nos proporcionou. Ajuda-nos a caminhar, Senhor, conscientes disso. Mas também, Senhor, sabemos que por muitas vezes, Senhor, enfrentamos lutas e tentações, e os prazeres são oferecidos a nós, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Mas, Pai, nos faz olhar para a frente, Senhor, olhar para cima, olhar para as coisas lá do alto e lembrar aquilo que nos espera, Senhor, a glória que será manifesta, Senhor, aqueles que esperam no Senhor, que nós seremos glorificados na segunda vinda de Cristo, que os prazeres transitórios do pecado não venham nos seduzir, mas que a gente aguarde, Senhor, esse grande dia, essa consumação, que a gente lembre que tudo que nós fazemos diante do Senhor, Pai, que a nossa vida é diante de Ti, e que a gente também, Senhor, considere o destino final dos ímpios, e que a Tua ira vem por conta dessas imoralidades, que nós venhamos odiar aquilo que o Senhor odeia, amar o que o Senhor ama. Não deixa que a gente venha continuar, se é que estamos apáticos na luta contra o pecado, mas perdoa-nos, Pai, nos ajuda, Senhor, a guerrear até o fim, a perseverar até o fim, encontrar salvação em Ti, vida eterna em Ti, amor e plenitude em novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Abençoa cada um que aqui está, enche-nos do Teu Espírito e fortalece-nos na luta contra o pecado, que possamos buscar, Senhor, as coisas lá do alto, que nossa fome, nossa sede seja de Ti, que a gente Te busque em primeiro lugar, sabendo que o Senhor cuida de nós. Em nome de Jesus, amém.